Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Estefânia Conrad e eu graduo Pedagogia na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas e integro o grupo PET Educação. A seguir, irei apresentar um livro que li durante as férias, sendo esta uma das tarefas que o grupo planejou para 2020, que intitulamos como Seminário Livros Lidos. A ideia é trazer um dos referenciais teóricos que foram base das pesquisas que vínhamos empreendendo no ano de 2019. Antes da apresentação do livro, eu gostaria de recapitular a pesquisa que dei início em setembro do ano passado, que busca conhecer se trabalham, onde, quantas horas dedicam e quanto recebem pela ocupação os discentes do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas. Bom, o livro que eu escolhi para apresentar é O Sucesso Escolar nos Meios Populares: Razões do Improvável, de Bernard Lair. Além do livro, para preparar essa apresentação, eu também utilizei uma entrevista dada pelo autor em 2014 à revista Nova Escola. Falando um pouco sobre o autor, ele tem 56 anos, é professor de Sociologia em uma universidade da França, é pesquisador no Centro Nacional de Pesquisas Científicas e já foi professor visitante em várias universidades de diversos países, inclusive na Faculdade de Educação de São Paulo. Quando o autor foi entrevistado pela revista Nova Escola em 2014, relatou que por ter nascido em um bairro operário e ter sido o primeiro da família a ter alcançado a universidade, isso levou ele a questionar as razões que levam as pessoas ao sucesso e ao fracasso escolar, e também por que o fracasso estava ligado aos meios populares. Então, instigado com essas indagações, ele resolveu fazer uma pesquisa sobre o tema, e a mesma originou o livro. Foram pesquisadas 26 famílias, com crianças da segunda série do primário, com idade em torno dos 8 anos. O livro já começa com o relato de uma criança cujos pais são analfabetos. Essa criança tem 11 irmãos e, quando a pesquisa foi realizada, ela estava se saindo muito bem no desenvolvimento escolar. A partir daí, o sociólogo começa a se questionar como que essa criança tem sucesso escolar, sendo que o contexto onde ela estava inserida teria argumentos e justificativas para levá-la ao fracasso. Ele começa a buscar então critérios que justificassem essas realidades, mas ele acaba se deparando com crianças com a realidade igual ou semelhante a esse primeiro caso que fracassaram. Ao mesmo passo que essa criança que não teria nenhuma estrutura familiar para obter sucesso, crianças que tiveram uma boa estrutura familiar e investimento na educação têm dificuldades de realizar as tarefas escolares. A questão central que moveu a pesquisa diz respeito à compreensão das diferenças secundárias entre as famílias populares, cujo nível de renda e o nível escolar são bastante próximos. O pesquisador tentou trazer a individualidade de cada criança, e para isso foram entrevistadas professoras, diretoras, familiares de cada criança, sendo então 27 crianças, 26 famílias, 7 professoras e 4 diretores. Dos professores entrevistados, a maioria generalizou essas questões de sucesso e fracasso, com argumentos relacionados às questões econômicas e sociais das famílias. Nessa linha, a pesquisa, entre aspas, esbarra no termo capital cultural. Para explicar um pouco sobre o termo, eu retomo a entrevista que Lair deu à revista Nova Escola em 2014. Quando foi questionado sobre o que significa a expressão, ele disse o seguinte, abre aspas, significa ter acesso a diversos elementos que envolvam a cultura de objetos materiais a formas abstratas. Ter uma biblioteca em casa, onde os pais possam explorar com os filhos diversos escritores e obras, é um exemplo. O capital cultural pode ser transmitido para as crianças de diversas maneiras, mas está presente fundamentalmente no círculo familiar. Fecha aspas. Do ponto de vista do conhecimento, a estrutura do comportamento e da personalidade da criança é considerado como um dos fatores para que o sucesso escolar ocorra nos meios populares, porque a criança não necessariamente vai reproduzir aquilo que o ambiente familiar dela propõe. As condições e disposições econômicas também são aspectos a serem considerados. Na página 24, ele inclusive cita que um divórcio, uma morte, uma situação de desemprego que fragiliza a situação econômica familiar
podem construir rupturas em relação à economia doméstica estável. Isso quer dizer que esses poderiam ser fatores que justificassem tanto o sucesso quanto o fracasso escolar dessas crianças. A ordem moral e doméstica, as formas de autoridade familiar e as formas familiares de investimento pedagógico também são abordadas pelo autor como fatores. Na página 30, eu vou trazer uma citação para ilustrar isso que eu acabei de falar, que é a seguinte: de certo modo, essas diferentes hipóteses procuram centrar a interpretação das situações improváveis de êxito sobre um fator explicativo dominante. Buscando trazer a questão da pluralidade dos estilos de sucesso, o autor ressalta que muitas vezes o sucesso não é expressado necessariamente no desempenho escolar esperado, que seria as boas notas, mas pode ser visto nas dimensões morais, culturais e nas expressões das crianças em sala de aula. Trazendo uma pequena introdução sobre a metodologia utilizada, eu trago uma citação da página 31 que diz o seguinte: as questões postas e expostas aqui são, portanto, questões de um sociólogo que tenta, por interesse pelo conjunto dos métodos, traduzir e comunicar suas respectivas especificidades. Então, um dos benefícios de realizar uma pesquisa de cunho sociológico é que não são apresentadas apenas as porcentagens, tanto de sucesso quanto de fracasso, mas sim são consideradas as singularidades e as generalidades de cada criança. E discutindo essa abordagem de singularidade e generalidade, é que o autor encerra o primeiro capítulo. O segundo capítulo é intitulado como Sucesso e Fracasso. Percebam que os dois termos estão entre aspas. Durante todo o livro, quando as palavras sucesso e fracasso apareciam, sempre eram postas entre aspas. Isso porque, mais para frente, ele explica que os conceitos dessas duas palavras são relativos. Neste segundo capítulo, ele começa descrevendo a população pesquisada em números e porcentagens, sendo constituída de 139 alunos da segunda série do primeiro grau. Destes 139, foram selecionados 27. Essa seleção foi fruto de um longo processo que determinou a continuidade da pesquisa e que implicavam em um conjunto de escolhas teoricamente construídas, como também critérios de seleção das crianças e de suas famílias. Para isso, partiram de 4 grupos escolares situados nas zonas prioritárias na periferia. Dessa população inicial, não era de se espantar que 77% fossem pais operários ou empregados não qualificados, e uma minoria dos chefes de família era constituída de empregados qualificados, profissões intermediárias, artesãos, comerciantes, pequenos chefes de empresa e executivos, e a maioria das mulheres era dona de casa. Ao analisarmos a situação familiar, foi constatado que 68% dos casos os pais eram casados, e com um número médio de 3 filhos por família. Sendo importante destacar que tinha uma predominância das famílias populares, 40%, que tinham 4 ou mais filhos. Um fato curioso é que os chefes de família, em sua maioria, eram estrangeiros, e da França mesmo eram apenas 29%. Os resultados da avaliação nacional da segunda série do primário, da qual esses alunos participaram em setembro de 1991, mostraram que as notas médias em francês e matemática eram de 5,5 e estavam relativamente abaixo da média nacional, que era 6. Para decidir pesquisar as 26 famílias, e são 26 famílias e 27 crianças, porque 2 delas eram irmãs, foi utilizado 3 critérios. O primeiro critério utilizado foi selecionar entre a população inicial o subgrupo de famílias que se caracterizavam por ter um chefe com capital escolar fraco e uma situação econômica modesta. Ambas as características eram baseadas na leitura das profissões declaradas nas sínteses escolares dos alunos e os questionários feitos antes da pesquisa. O segundo critério utilizado para a seleção é uma continuação da primeira etapa. Agora, a divisão feita antes se subdivide em outras 2 categorias: dos alunos que tinham ido relativamente mal na avaliação nacional, com média inferior a 4,5, e os alunos que tinham alcançado êxito na avaliação, com uma média igual ou superior a 6. Agora eu trago uma citação da página 50 que diz o seguinte, abre aspas, levando-se em conta que as notas abaixo de 4,5 as crianças eram consideradas em situação de fracasso escolar
que entre 4,5 e 6 eram consideradas na média e acima de 6 estavam em situação de sucesso, tivemos finalmente dificuldades em encontrar alunos em situação de enorme fracasso. Fecha aspas. Então, as chances de ser muito mal nessa avaliação, inclusive nos meios populares, eram muito pequenas. Na sequência do livro é trazido que apenas 1/4 das crianças está nessa linha de média 4,5 na avaliação nacional, e 40% delas estão com a média entre 4,5 e 6. A terceira e última etapa foi a entrevista com as professoras e professores de cada classe, apenas dos alunos já selecionados nas 2 primeiras etapas. O intuito dessas entrevistas com os professores e professoras era averiguar se uma determinada criança não ter alcançado sucesso na avaliação estava relacionada a algo habitual ou eventual, se a professora esperava ou não, de acordo com o desempenho em sala de aula, os resultados obtidos. No final dessas 3 etapas foi constituída a população final, composta por 14 crianças em situação de fracasso, 5 meninas e 9 meninos, e 13 crianças em situação de sucesso, 8 meninas e 5 meninos. Ao final do ano escolar, foi feita uma nova entrevista com os professores e professoras para saber se as crianças se mantiveram nas situações anteriores ou se houve alguma alteração. As crianças que tinham dificuldade e que inicialmente estavam sendo indicadas ao fracasso escolar, apesar de manter as notas abaixo do esperado, as professoras e professores relataram que, em questão de domínio de comportamento, participação oral, entre outras, demonstraram uma evolução escolar. E os alunos que inicialmente estavam com sucesso escolar oscilaram em questão de rendimento, mas ao final da pesquisa eles mantiveram as suas posições. Um dos subtítulos que integra o segundo capítulo é A Percepção Escolar dos Alunos. E nele é retratado que não é papel do sociólogo dizer o que é sucesso e o que é fracasso escolar. Essas 2 palavras carregam conceitos que foram consolidados e descritos dentro do ambiente escolar. Mas o que é proposto é que se reflita sobre esses conceitos já consolidados, não podendo serem estáticos, afinal, existem variações históricas e sociais e esses conceitos acabam não contemplando essas múltiplas realidades. E o livro traz exemplos que ilustram bem o que eu acabei de falar. Falando da parte histórica, o passar de ano na segunda série do primário nos anos 90 é totalmente diferente do que nos anos 60. E da parte social, o que é considerado sucesso e o resultado brilhante em famílias dos meios populares pode ser o mínimo esperado ou um resultado muito decepcionante nas famílias burguesas. Com isso, se encerra o segundo e se dá início ao terceiro e último capítulo do livro, intitulado como Perfis de Configurações, e o primeiro subtítulo, As Variações sobre o mesmo tema. Este terceiro capítulo é o maior do livro, porque nele é descrito detalhadamente todos os perfis das 27 crianças. Para introduzir, trago uma citação da página 71 que diz o seguinte: Neste trabalho de construção, esforçamo-nos, portanto, para organizar sociologicamente, a partir de uma construção particular do objeto, o material oriundo da observação de realidades sociais relativamente singulares. No início do terceiro capítulo, ele começa trazendo a questão que considero mais importante, tanto para a escolha do livro ser apresentado no Seminário dos Livros Lidos, quanto pela importância da obra para todos nós enquanto iniciantes no ramo da pesquisa. O autor é extremamente detalhista ao descrever as metodologias utilizadas em todo o processo, trazendo todas as indagações, as estratégias de pensamento para determinada ação, coisas que foram programadas, mas que no decorrer precisaram ser alteradas. Enfim, todo o caminho percorrido para a pesquisa chegar onde ela chegou. Dando sequência, tem um subtítulo neste capítulo intitulado como A Elucidação das Palavras, a Procura de Indícios, que é destinado a aprofundar as questões de que quando se realiza esse tipo de pesquisa através de entrevistas, existem variantes que, de certa forma, alteram a perspectiva da realidade. Exemplos disso são: quando as famílias foram entrevistadas e havia parentes no momento da entrevista que não residiam na casa, a coleta se mostrou mais rasa comparada às famílias que não tinham visitas no momento da entrevista.
ou ainda em relação a algumas crianças, por saberem que se tratava de uma entrevista, tentaram apresentar atitudes para impressionar o entrevistador. Como eu já havia dito antes, cada criança, além da entrevista com a família, tinha entrevistas com professoras e diretoras, e outras coletas para traçar o perfil. Sendo assim, na análise minuciosa procurou-se indícios da veracidade das declarações feitas. O restante do livro é dedicado exclusivamente à apresentação específica de cada perfil, trazendo os elementos coletados durante toda a pesquisa. Optei por apresentar apenas um deles, que foi escolhido de forma aleatória. Antes, é importante dizer que os perfis para serem apresentados foram agrupados em subgrupos, e antes da descrição dos perfis de determinado grupo, o autor explica o título e a subdivisão. O perfil que eu irei apresentar compõe a subdivisão nomeada como os brilhantes sucessos, sendo esta a última subdivisão trazida no livro. Página 285. Por sua diversidade, estes exemplos são uma prova do fato de que não há um estilo familiar único que leve à conclusão da escola primária. Perfil 23. Aqui, tudo é ordem e regularidade. Nascido na Tailândia, tem sem dúvida 2 anos a mais do que a idade que declara. Obteve 7,5 na avaliação nacional. Citação, página 293. Com um pai operário não especializado e uma mãe costureira que falam francês com dificuldades, que nunca leem livros, revistas ou jornais, que têm práticas de escrita em francês pouco trabalhosas, que realmente não tem tempo para cuidar da escolaridade dos filhos e principalmente para acompanhar a regularidade às tarefas, que não obrigam os filhos a fazer os trabalhos escolares durante as férias, que não conhecem o professor da criança e que quase nunca vão às reuniões escolares, não dispomos da chave para interpretar o sucesso escolar desta criança. Porém, dentro do relato, o autor traz aspectos da organização familiar observados no momento da ida até a casa. A casa, apesar de simples, estava perfeitamente organizada, sem coisas atiradas pelo chão ou bagunça sobre a mesa. A família ofereceu um café para os entrevistadores e a mãe colocou a mesa, um dos filhos a ajudou e, ao final, a criança do perfil avaliado retirou. Deu para perceber que esta era uma organização prévia. Cada um tinha sua devida função nas tarefas domésticas. Organização que possivelmente auxilia a criança no ambiente e nas tarefas escolares. Encaminhando para as conclusões, essa obra desmistifica o discurso muito utilizado pelas escolas de que a omissão parental e a pouca ou nula relação entre a família e a escola irá refletir em um aluno com baixo desenvolvimento escolar. E que, apesar dos pais não saberem como ajudar nas tarefas escolares, se importam e incentivam os filhos a valorizar a importância da educação. Fica claro que os termos transmissão e construção são distintos. Caso contrário, em uma família de meios populares, só reproduziriam alunos fracassados. Antagônico a isso, as famílias de classe alta só teriam filhos bem-sucedidos no âmbito escolar. A expressão patrimônio cultural morto faz total sentido quando se remete a famílias que têm condições de adquirir os materiais necessários para a formação dos seus filhos, porém não é instigado a valorização e a exploração desse material, fazendo com que ele perca o seu valor. Para finalizar a apresentação, eu trago uma frase lá do começo do livro, que é da página 51, que diz o seguinte: as situações de sucesso escolar estão longe de serem improváveis nos meios populares.